Olá, aluno, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner, e você está aqui no Exatas Agora Vai, o seu canal de física, de matemática, de química, aqui no YouTube. Pessoal, hoje a gente vai falar de dinâmica, né? Dando sequência aí a essa playlist que a gente está gravando para você sobre as leis de Newton e as suas aplicações. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais da dinâmica. E a gente vai acrescentando sempre pequenos pontos, tá? Para que você consiga ir assimilando aí todo esse conteúdo, todo esse conceito que é importante para você. Então eu peço para que você sempre tenha em mãos um caderninho, caneta, lápis, para poder fazer as suas anotações. E tira print das nossas telas, para você ter um resumo completo, para você poder seguir aí no seu fechamento, nas suas conclusões dos seus estudos, ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho da lei da dinâmica, lembrando que a lei da dinâmica é a segunda lei de Newton, e ela fala quando uma força resultante for diferente de zero, essa força resultante consegue imprimir no corpo uma aceleração, alterando assim a sua velocidade, o seu comportamento. Né? Então, gente, quando a força resultante é diferente de zero, a gente vai ter aquela equação. Força resultante é massa vezes aceleração. O que eu pergunto para você, aluno, o que eu pergunto para ti é o seguinte. Força resultante é massa vezes aceleração, mas qual que é a análise, o dimensional, o estudo das unidades de medida de uma força? Então, olha só. Quando eu tenho força normalmente a gente sabe que é dada em Newton, né? Homenagem a Isaac Newton, que é o grande estudioso que desenvolve toda essa perspectiva, esse estudo sobre esses movimentos. Mas olha só. No Sistema Internacional de Unidade de Medida, massa é dada em quilogramas. Então, a unidade de medida de massa é a quilogramas. Certo? Certo. E qual é a unidade de medida de aceleração? Lembrando que a aceleração é grandeza vetorial. A aceleração vai ser dada em metros por segundo ao quadrado. Presta bem atenção. Eu tenho uma grandeza escalar, massa, e eu tenho uma grandeza vetorial, aceleração. Se eu multiplicar uma grandeza escalar por um vetor, a unidade ou grandeza que é formada deve ser vetorial. Então, força é uma grandeza vetorial, ou seja, além do seu valor numérico, ela tem direção e tem sentido, tá? Então, força é uma grandeza vetorial, porque a aceleração é uma grandeza vetorial, tá? Unidade de medida de massa, quilogramas. Unidade de medida de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Qual é a unidade de medida de força? A unidade de medida de força é quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado. Isso no Sistema Internacional de Unidade de Medida, que vai ser representado por Newton. Beleza? Então, perceba que, ao homenagear Isaac Newton, a gente suprime essa unidade de medida aqui, ok? Que é derivativa aí de massa e de aceleração, e cria uma unidade chamada Newton. Mas você deve conhecer a origem, né, dessa unidade de grandeza, porque pode te ajudar na resolução de diversos problemas, aí, fazendo análise dimensional das grandezas envolvidas. Tranquilo? Gente, quando a gente fala de força, a gente está falando de interação de corpos. Ok, os corpos interagirem por contato. Mas Newton foi além. E ele percebeu que é possível que os corpos também ajam à distância. Quando ele faz o seguinte questionamento: por que uma maçã cai? E aí vem aquela famosa maçã de Isaac Newton, né? Quando ele faz o estudo sobre a gravitação. Gente, por que um corpo cai? Os corpos caem porque todos nós estamos em um planetinha, certo? Chamado Terra. E a Terra, ela tem massa, né? E a Terra tendo massa, gente, o que vai acontecer? Se ela tem massa, ela vai atrair corpos para si. Sim, todo corpo que possui massa, ele tem uma força de atração dos corpos para si. Ok? Como a massa da Terra é muito maior do que a massa de qualquer coisa que esteja aqui em volta de nós, a gente percebe essa gravitação da Terra. Assim como o Sol tem a sua força gravitacional, a Lua tem a sua força gravitacional, os outros planetas, as outras estrelas, tá? E tudo isso vai depender da massa do corpo. Então, por exemplo, a força gravitacional da Terra é maior do que a força gravitacional da Lua, porque a Terra tem mais massa do que a Lua.
Porém, a força gravitacional do nosso Sol é maior do que a força gravitacional da Terra. A força gravitacional de um buraco negro, que é extremamente massivo, é gigantesca. Então, a gente tem que a força gravitacional, a gravitação, a maneira como que os corpos atraem os outros, depende da massa, tá? Então, quando nós estamos na Terra, nós sofremos a ação de uma força. Essa força atrai a gente para onde? Para o centro da Terra, onde está o seu centro de massa, tá? Então, a gente atrai sempre para o centro da Terra. Para qualquer coisa que esteja na Terra ou que esteja aí sobrevoando a Terra, sempre vai ter essa forcinha apontando para baixo, que é a chamada força gravitacional, e aí a gente vai considerar isso como força peso nesse momento. Gente, é interessante você saber que essa força peso, ou essa força com que a Terra puxa, ela depende da distância que você está do centro. Quanto mais distante da Terra você estiver, menor vai ser essa força de atração. Mas a gente vai observar sempre corpos próximos à Terra, tá? Para analisar o peso deles. E próximo à Terra, a força gravitacional, ela implica uma aceleração, que a gente chama de aceleração gravitacional, que a gente vai representar por esse Gzinho. E ele aponta sempre para baixo, sempre para o centro da Terra, ok? E esse Gzinho aqui, que é a aceleração gravitacional, ele tem um valor fixo para corpos que estão próximos da Terra. Qual é esse valor? 9,81, né, se a gente for muito preciso, mas a gente vai encontrar ou 9,8 ou 10, tá? Perceba que a gente diminui aqui a precisão da medida, mas só para facilitar os cálculos, para que você entenda, né? E tenha uma medida próxima aí do que está acontecendo. Mas, se a gente for usar com precisão, isso aqui seria 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas a gente não vai precisar do ensino médio, né, para preparação para o vestibular, trabalhar com uma precisão tão grande assim. Então, a gente trabalha aí 9,8, 10 metros por segundo ao quadrado é o suficiente para você encontrar o peso de um corpo. Então, vamos supor, eu tenho uma massa de 90 kg. Então, se eu tenho 90 kg, certo? Qual é o peso que eu tenho? Eu vou usar aqui uma medida mais imprecisa, que é o que você vai mais encontrar nos vestibulares, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é o meu peso, gente? O meu peso nesse sistema, ele seria 90 vezes a gravidade, que é 10. Eu vou ter um peso de 900. 900 o quê? Newton. Por que Newton? Porque peso é uma força. E toda força vai ser dada em newtons. Então, a nossa força-peso é dada em newtons nesse caso aqui. Tranquilo? Fica essa dica aí para você, como calcular o peso de um corpo. Mas, se a força gravitacional, essa força que a Terra faz aí por causa da sua massa, puxa a gente para o centro, por que a gente não chega lá? Ouviu esse barulho? É o chão. Sim, temos um chão, temos um solo, temos uma superfície embaixo de nós, e isso impede que a gente chegue lá embaixo, no que a gente chama de centro da Terra. Mas, que força impede que a gente caia? Uma chamada força normal. Quando eu estou em contato com o corpo, existirá essa força de contato chamada força normal, que vai me impedir, neste caso, de afundar. Por quê? Porque a força-peso me puxa para baixo e por causa do contato do corpo com o solo, vai surgir uma força normal que vai me manter fixo aqui em cima. Ok? E aí, a gente percebe que o peso e a normal, eles têm o mesmo valor. Então, em módulo, né, esquecendo a regra vetorial, mas em módulo, peso e normal acabam se anulando. E aí você consegue ficar tranquilo, em equilíbrio na superfície da Terra. Mas toma cuidado, porque todas as vezes que as pessoas olham peso e normal nessa situação, elas vão querer dizer que peso e normal, então, são ação e reação. E não são. Peso e normal não são ação e reação, gente. Não são. Por quê? Para ser ação e reação, eu preciso que cada força esteja em um corpo diferente, certo? E eu percebo que peso e normal estão as duas forças no mesmo corpo. Então não é ação e reação. O que acontece aqui é o seguinte, quando tem um peso, esse peso aplica no chão uma força de compressibilidade, uma força de contato.
E essa força de contato reage no corpo gerando essa normal. Aí sim, a força de contato e a normal, nesse caso, são ação e reação. Só que o contato que eu faço sobre o solo é o meu próprio peso. Então a gente acaba, muitas vezes, representando apenas peso normal, porque pode gerar uma confusão, parecer que tem duas forças para baixo aqui, enquanto são exatamente a mesma força atuando. Então a gente acaba desconsiderando isso, tá? Então o que eu preciso que você guarde é que peso normal não são ação e reação, porque elas não estão atuando no mesmo corpo, ok? Pessoal, o que é essa força normal então? Essa força normal é a reação ao contato a uma superfície. E toma muito cuidado. Quando eu estou na horizontal, peso normal se anula, está tudo certo. Só que tem gente que quer anular peso com normal quando você está em outras superfícies. Eu coloquei aqui uma superfície na vertical, na parede, e apoio o bloco na parede. Olha o que acontece. Quando eu apoio o bloco na parede, vai surgir minha força de contato. Ok? Está aqui minha força de contato. Beleza, força de contato apareceu ali. Mas, gente, essa força de contato gera essa normal, amarelinha aqui, ó. E elas se anulam. Tá tudo certo. Só que você percebe que o peso está aqui para baixo? Sim. O peso sempre aponta para baixo. Então, o peso nem sempre é o oposto da normal. O peso vai apontar sempre para baixo, tá? Então, se a normal estiver em outra situação, o peso continua sendo para baixo em direção ao centro da Terra. Nesse caso, você percebe que vai sobrar então uma força resultante. Porque essa força anulou essa força, mas essa daqui ficou. Então, o bloco acaba escorregando na parede. Por quê? Porque tem uma força resultante diferente de zero, ok? Que vai ser a própria força peso. E aí, se você tiver essa força peso e tiver a massa desse bloquinho, você pode até calcular aí a aceleração que ele cai. Mas provavelmente, se não tiver nada que impeça essa queda, ele vai cair em queda livre, ok? Então, nessa aula, recapitulando, a gente falou da dinâmica. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. E conhecemos aí a unidade de medida, quilogramas, metros por segundo ao quadrado, que é representado por Newton, em homenagem a Isaac Newton. A gente falou da força peso, que é a força que a gente vai ter aqui na Terra em qualquer outro lugar. E o nosso peso pode mudar dependendo do lugar que a gente está. Por quê? Porque vai depender da força gravitacional naquele lugar. A gente viu como calcular a força-peso aqui na Terra para corpos próximos da Terra. A gente vai usar, por aproximação, 10 metros por segundo ao quadrado. Tem vestibular que usa 9,8, tem vestibular que usa o mais preciso, que seria 9,81. Ok? Se eu estiver mais longe da superfície da Terra, num satélite, por aí, provavelmente essa força gravitacional, essa aceleração vai ser um pouco menor, tá? E quanto mais distante eu estiver, menor ela fica. Mais para frente a gente vai estudar força gravitacional nos estudos de gravitação e você vai entender melhor como funciona isso, tá? A gente falou da normal, e a normal, né, ela surge e mantém a gente em um equilíbrio estável aqui quando a gente está numa superfície horizontal, porque ela acaba anulando o peso. Mas dissemos que peso e normal não são ação e reação. Por quê? Peso e normal não são ação e reação porque as duas forças estão atuando no mesmo corpo. E a gente falou ali da força de contato que surge no sistema. E a gente falou que peso e normal nem sempre são opostos. Se a gente mudar o sentido, a direção da superfície ali, a gente percebe que a normal é sempre uma reação ao contato, à força de contato. E o peso vai estar sempre apontando para baixo. Nesse caso, sobra uma força resultante e o corpo entra em movimento. Ok? Então, resumidamente, é isso que a gente trouxe para você nessa aula. Conhecer um pouco do que é essa força normal, do que é a força peso, porque elas vão aparecer nos exercícios. Ok? Pessoal, você gostou dessa aula? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Essa aula chega até você pelo projeto aqui do Exatas Agora Vai. Ajude o nosso projeto a crescer simplesmente compartilhando os nossos vídeos. Ok? Em breve, mais aulas para você. Um grande abraço, galera. Até a próxima. Tchau!